chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Segue o ritmo de pré-temporada na Toca da Raposa 2. Diretor executivo foi apresentado. Passou a limpo o que tem do Cruzeiro no mercado, reafirmando condição de Caio Jorge, busca por Gerson, renovação de Matheus Pereira. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo da sequência aí da pré-temporada, né? O Cruzeiro que estreia no sábado diante da equipe do Pouso Alegre. Venda de ingresso tá rolando, hein, galera? Bora lá colocar um grande público neste duelo diante do Pouso Alegre, começando aí o Campeonato Mineiro e para começar bem a temporada de 2026. Bruno Spindel, ele foi apresentado como novo diretor executivo de futebol do Cruzeiro. Aí, ao fundo, vocês vão escutar o pessoal do aeroporto, que tô naquela conexão, voltando para Orlando, e aí a última parte da viagem e retornando ao Brasil. Então, o Bruno Spindel foi apresentado e falou de muitos assuntos importantes. Aliás, uma entrevista bem transparente, firme, uma comunicação, tá acostumado também, né? Muito tempo aí de Flamengo, e o Bruno Spindel passando a limpo tudo que o Cruzeiro faz neste momento na temporada e reforçando aqueles pilares que a gente já trouxe isso há muito tempo, né? A ideia do Cruzeiro, um pedido inclusive do técnico Tite de não negociar nenhum jogador que ele considera importante, e aí são todos os titulares e alguns outros ali que compõem o elenco. Falou sobre a questão do Caio Jorge, reforçando mais uma vez, o Cruzeiro não vai retomar negociação com o Flamengo na janela deste começo de temporada. O clube entende que se negocia o Caio Jorge agora, quanto de dinheiro ia precisar para contratar um substituto? Então, por isso que eu falo, até, claro, né? Se você coloca um preço de 50 milhões de euros, se o Flamengo muda de ideia e ao invés de, que o máximo que o Flamengo também ofereceu até o momento, ou tinha oferecido 24 milhões de euros, né? No cash era isso, que o Cebolinha eles avaliaram em 8 milhões de euros. Então, 32 milhões foi a proposta. Foi, mas com Cebolinha custando 8 que o próprio Flamengo avaliou, né? Então, de grana mesmo, 24. Se o Flamengo fizesse uma outra oferta aí, colocando mais 26 milhões, chegando nos 50, aí acho que não tinha como segurar o negócio depois de tudo que foi falado, né? Mas pouco provável disso acontecer. Então, o Cruzeiro entende que se negocia aí o atleta recebendo 30, 35, tem um outro ponto importante, né? Que eu vi até o Pedro Rocha, do Globoesporte.com, falando sobre isso, e eu fui buscar mais detalhes. Na época, e eu acho que até consta no balanço, que o Cruzeiro tem 100% dos direitos econômicos ali, mas realmente tem aquela mais-valia, né, que eles comentam. Então, o Caio Jorge da Juventus, né, se não me engano, de 20%. Então, o Caio Jorge foi comprado aí por 6, 7. O que vier acima disso numa negociação, a Juventus tem direito a 20%. Então, isso já diminuiria aí a grana que o Cruzeiro teria direito. Por isso, o Cruzeiro encerrou a negociação, não tem ideia de negociar o Caio Jorge. Ele é pilar e foi pedido do técnico Tite para não vender jogador importante. E o mesmo vale aí em outro caso, né, que o Bruno Spindel falou que as conversas estão acontecendo, e a informação é que o Eduardo Maluf, o empresário do Matheus Pereira, está em Belo Horizonte. As conversas vão se intensificando, porque o Cruzeiro tem total confiança que o Matheus Pereira não vai partir para assinar pré-contrato com ninguém neste momento. O jogador está muito adaptado, muito feliz, tem um ótimo relacionamento hoje com os dirigentes do Cruzeiro. Naquela época, a história era completamente diferente. A gente falou sobre isso aqui. Lá atrás, o Matheus teve uma entrevista ou outra que ele não foi feliz realmente e criou toda aquela situação, mas as ações internas vinham conduzindo o Matheus para uma saída. E
E, na verdade, ele ali entendia que não tinha outro caminho a não ser aceitar alguma negociação, né? Então teve aquela com o Zenit que quase aconteceu. De última hora, Matheus e staff, eles resolveram ficar em Belo Horizonte. Então, a história dele hoje dentro do Cruzeiro é completamente diferente. Acho que com o torcedor também o sentimento é esse. E aí as partes estão conversando para tentar deixar tudo definido. É um jogador muito importante, o Cruzeiro considera muito importante, vai valorizá-lo ainda mais e tem tudo aí, claro, para permanecer no Cruzeiro pelos próximos anos, porque é o desejo de todo mundo. Eu acho que para o Matheus hoje deixar o Cruzeiro teria que ser uma coisa muito especial de Europa e, com sinceridade, no momento, acho que isso é pouco provável de acontecer. Mas vamos aguardar. Enquanto não tiver tudo no papel, né, tudo apalavrado, não tem como a gente falar que a renovação está acertada. É uma tendência, mas tem conversas ainda acontecendo para que tudo seja resolvido. E a outra prioridade que o Bruno Spindel falou, e isso está mais claro para todo mundo, que é a busca do Cruzeiro pelo Gerson. E eu tenho algumas informações importantes sobre isso, que o Cruzeiro, ele quer muito o Gerson. O Gerson, ele já demonstrou interesse de voltar ao futebol brasileiro, de vir aqui para o Cruzeiro, porque é quem está muito firme no propósito de contratar o atleta. E as conversas que vão acontecendo com o Zenit, o Cruzeiro, o Bruno Spindel falou, e aí a gente pode trazer aqui alguns detalhes. O Cruzeiro fez duas propostas. Uma com o Jonathan Jesus, 12 milhões de euros mais o Jonathan, e a outra sem o Jonathan Jesus, e essa proposta, eu não consegui confirmar valores exatos, mas ela realmente supera 25 milhões de euros, que foi o valor, inclusive, que o Zenit pagou à vista pela multa ao Flamengo. Por que eles pediram mais naquela primeira conversa? Porque tem comissão, luvas, tudo isso, né? Mas o entendimento, e vamos dizer, já teve uma sinalização de que essa pedida de 40 milhões, ela não precisará ser alcançada. Mas também não quer dizer que a negociação está sacramentada. A informação que a gente tem é que essa outra proposta, sem o Jonathan, ela não foi recusada ainda pelo clube russo. Então, o Cruzeiro aguarda, fez uma baita proposta realmente, aí claro, né, teria que ver a condição de pagamento à vista, isso praticamente impensável, impossível não, porque a gente sabe que tem aí o Pedro Lourenço de grana, né? Mas então o Cruzeiro tá nessas duas frentes e tudo que foi falado hoje bateu com o que a gente trouxe ontem, né? Aqui nas quentes do dia. Então agora o que é o passo importante? É aguardar se o Zenit vai responder de forma negativa a essa proposta, que eu considero surpreendente, porque o Cruzeiro entende que o Jonathan Jesus, ele pode se valorizar e valer muito mais do que isso. O Cruzeiro estava para pagar aí, numa operação, 10 milhões de euros, né, no Vitão, né, com um combo ali. Se o João Marcelo fosse para lá e o Inter não quisesse, o Cruzeiro complementaria com mais 3 milhões. Então, o Cruzeiro tem o seguinte pensamento: se colocar o Jonathan na negociação, o clube terá que ir ao mercado e vai gastar uma grana importante. Então, ao invés de fazer isso, tem o Jonathan na toca. Se ele conseguir o Cruzeiro convencer os russos, o Jonathan ficaria, pagaria apenas a compensação, apenas modo de falar, né, gente? Pagaria aí a compensação de mais de 25 milhões de euros. Até acredito que seja esse valor que foi divulgado mesmo aí pelos colegas da ESPN, também pelo Vene Casagrande, de 27 milhões de euros. Então, o Cruzeiro, ele está disposto às duas coisas. Hoje, o entendimento, pelo que a gente conversou com algumas pessoas, se o Zenit topar essa proposta sem o Jonathan, o cenário é melhor para o Cruzeiro, porque aí vai trabalhar para valorizar o Jonathan e é um jogador que a comissão técnica vem gostando dos trabalhos, né, do dia a dia e do potencial do atleta. Agora, tem outro ponto, que eu acho que para a negociação ser finalizada mesmo,
a inclusão do Jonathan será um ponto importante, porque é um atleta que o Zenit quer muito. Então, acho que o Cruzeiro vai ficar nesse dilema aí. E o Zenit lá do outro lado, né? Pensando, não, por dinheiro tem que ser mais. Somente por dinheiro. Se incluir o jogador, aí pode ser uma equação menor. A de 12 mais o Jonathan, essa aí está descartada. Se incluir o Jonathan no processo, eu acredito que o Cruzeiro vai ter que subir alguns milhões de euros aí nessa oferta de 12 milhões. Mais de 15, eu diria. Então, é acompanhar, galera. É uma negociação que não será fácil. Vejo muita gente falando aí, vai ser anunciado tal dia. Claro que se você tiver uma resposta positiva, colocar tudo no papel, você vai anunciar o mais rápido possível, né? Mas eu tô aguardando aí os próximos passos disso. O fato é que essa proposta que o Cruzeiro fez por último demonstra que o Cruzeiro quer muito o Gerson e vai aí até mais pra frente tentando a contratação do jogador. Eu já penso aí por um outro lado também, né? O Gerson, depois de 6 meses, o Zenit tem a chance de receber até mais do que ele pagou na multa ao Flamengo. Vai ter uma outra chance dessa, véio? Talvez seja esse o dilema vivido pelos russos neste momento, mas vamos acompanhar. Tendo qualquer novidade, a gente traz aqui na Samuca TV. É isso aí, então, Nação Azul, a equipe do Chelsea trabalha firme nos bastidores para contratar uma joia cruzeirense. Trata-se de Felipe Moraes. E o Cruzeiro exige aí na casa de 314 milhões de reais pelo atleta. Será que vai chegar aí a concretizar essa compra a equipe inglesa? Segundo aí o Bola VIP, né, o site Bola VIP, trazendo a informação sobre o Cruzeiro, que o Chelsea ofertou já 10 milhões de euros pelo atleta e o Cruzeiro negou essa aí de prontidão e exigindo aí esse valor de 314 milhões de reais. O Pedro Lourenço já falou, né? Ou paga aí 50 milhões de euros, que dá esse total aí de 317 milhões de reais na cotação atual, ou paga a multa do jogador, que é de 100 milhões de euros. Isso é muita grana aí para essa joia do Cruzeiro, atleta de apenas 17 anos de idade. Então é isso aí, galera. Esse aí é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, chega deixando aquele like aí, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Cabuloso aqui no canal Análise Cruzeiro.